Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje vamos falar sobre os desafios da gestão municipal, começando com Luiz Augusto Lara, o prefeito da capital, Sebastião Melo, Lara, que está fazendo um trabalho extraordinário, hein? Que momento, né, Milton? Surpresa agradável. Que momento. Com o avião pegando fogo, chegando perto aí dos 100 dias, que geralmente é uma data emblemática, então vamos direto ao prefeito Melo, que logo em seguida o prefeito Jairo Jorge de Canoas. Mas agora já conosco na tela, prefeito Sebastião Melo. Prefeito, e aí, prefeito, como é que está o ritmo da vacinação em Porto Alegre e como é que está a questão vacinação e economia em Porto Alegre, prefeito? Vamos direto ao ponto. Muito bem. Lara e Milton, primeiro, é sempre muito bom estar com vocês, a dupla aí extraordinária da nossa Band, tá? Bom, primeiro, eu acho que um governo não deve ser balizado pelos seus 100 dias, nem pelos seus 200, a obra tem que ser completa lá no final do mandato, né? O que eu posso dizer, em nome da nossa equipe, porque um governo não age sozinho, em nome da nossa equipe, é que tem sido uma governança muito forte, em primeiro lugar, para salvar vidas, né? E são muitas atitudes concretas que esse governo tem tomado, né? Nós, aqui nos últimos 30 dias, por exemplo, nós transformamos e abrimos, entre abertura e transformação, 650 leitos de retaguarda e 229, 240 leitos de Covid que foram transformados ou de UTIs, né? Além dos que já haviam, prefeito. Além dos Exatamente. leitos que já haviam. Exato. Isso tudo, isso além dos que já existiam, né? Quase 1.000 leitos a mais. Nós aumentamos muito a testagem, nós passamos a abrir muitas unidades básicas durante até as 22 horas, nós passamos a abrir várias unidades básicas também nos finais de semana, isso ajudou muito e tem ajudado muito para que a nossa população não procure só os prontos atendimentos. Nós estamos hoje com 180 e pouca mil vacinas já da primeira dose, isso se eu comparar com o Brasil, aí, né, nós estamos bem nesse ranking, né, e estamos preparados para vacinar em massa na medida em que tem a vacina. E estamos alistados aqui em 2 consórcios para comprar vacina, o Grampal e também da Frente Nacional, mesmo que eu quero reafirmar que eu acho que o Brasil deveria comprar vacina, toda ela, pelo Ministério da Saúde, e aos municípios cabe aplicá-la, não? Bom, e com isso, Milton, e com isso, Lara e nossos telespectadores, a gente também sempre teve uma posição muito firme de dizer o seguinte: bom, é importante distanciamento, é importante o uso de máscara, mas é importante ter os leitos, mas é importante também que a cidade funcione, né? Por quê? Porque nós vivemos um desarranjo social no Brasil, historicamente, e a pandemia trouxe um desarranjo muito maior. E quando os negócios ficam fechados, todos perdem, mas quem mais perde são aqueles que mais precisam. É a balconista que vai ser demitida amanhã ou depois e não volta mais, é o informal que está trabalhando e se a cidade não está funcionando, ele não trabalha. Prefeito então, Melo. tem... Sim, meu. Desculpa só lhe interromper, porque eu queria levantar uma questão que eu acho que é importante que o senhor faça isso, por favor. É um apelo que eu faço ao senhor, em nome dos porto-alegrenses, até porque eu fui adotado. E quem é adotado valoriza um pouco mais. Eu recebi o título de cidadão de Porto Alegre, fui adotado, eu amo essa cidade. 1,5 milhão de habitantes. Eu queria que o senhor perguntasse oportunamente ao comitê, o grande comitê científico, que diante do quadro de 1,5 milhão de pessoas em Porto Alegre, que eles pudessem responder para o senhor e para mim e para os nossos telespectadores, de 1,5 milhão de pessoas, quantas têm capacidade de ficar dentro de casa 24 horas como eles querem sem trabalhar? É possível ter essa resposta do comitê? Eu creio que não. Eu creio que não. E aí eu vou emendar a tua pergunta. Quer dizer o seguinte, né? Primeiro, esse distanciamento social é muito diferenciado nas camadas sociais, né? Porque desde o primeiro momento, os negócios, digamos assim, né, a construção civil, agora especialmente nesse cancelamento da cogestão, mercados, construção civil, a indústria, as farmácias, todos funcionaram. Então, quem é que ficou fechado? As Azenhas, a Cis Brasil,
Protásio Alves, é o centro de Porto Alegre, que são pequenos negócios. Tá? Então, quer dizer o seguinte, Milton, com o distanciamento, com as responsabilidades, olha, eu tenho andado por aí, hoje mesmo eu fui de novo aqui na Rua da Praia. Primeiro, não está entrando muita gente no comércio. Segundo, todo mundo organizado, todo mundo recebendo lá com álcool gel, todo mundo com distanciamento. Eu não vejo esse o problema. Onde é que está o problema? O problema está na festa clandestina, né, que acontece, que algumas a gente descobre e outras não. Muitas vezes, quando os bares também estavam abertos, nas portas dos bares. Agora, tu não pode penalizar aquele que está trabalhando de forma decente, não é? Dizendo que o problema está lá, o problema não está lá. Né? Então, eu nunca tive dúvida disso. Aliás, eu mandei ontem, mais uma vez, um documento ao governador, fazendo um apelo para que ele estenda a cidade de segunda a segunda. Não tem razoabilidade fechar a cidade sábado e domingo, não tem razoabilidade. Não tem razoabilidade você dar um tratamento diferenciado para os bares e restaurantes, que já estão 40%, não voltam mais. Todos os negócios estão autorizados a abrir até às 20 horas, e os bares e restaurantes até às 18, né? Até às 20 já é muito pouco para os bares, mas pelo menos então que seja emparelhado com os demais negócios. E serviços essenciais, vamos combinar, não deveria ter horário. Né? Se tem um mercado que quer funcionar até às 23 horas, 24 horas, noite inteira, isso é uma coisa que é serviço essencial. Tá? Sebastião Melo, muitas prefeituras nesse momento estão também, além de ampliando leitos, né, buscando esse trabalho todo na pandemia de saúde contra o Covid-19, a preocupação nessa segunda onda, a quebradeira geral, a falta de um auxílio mais substancial por parte do governo federal. O governo do estado está pensando num auxílio também para ajudar a complementar um pouco do governo federal. Há algum tipo de plano na Prefeitura de Porto Alegre para aquelas pessoas que perderam o emprego durante essa bandeira preta, durante esse fechamento aí que, de certa forma, foi imposto aos municípios? Há algum tipo de plano para ajudar a melhorar a renda ou para ter algum tipo de desconto no imposto municipal dessas pessoas que comprovadamente perderam o emprego nessa época? A Prefeitura está pensando em algum tipo de complemento de renda para as pessoas de baixa renda que estão na extrema pobreza, prefeito? E aproveitando a pergunta do Lara, o Parlamento Gaúcho poderia propor o seguinte: esses R$ 3.500 que cada juiz, promotor, procurador do Ministério Público e Defensoria Pública vão receber, auxílio saúde, R$ 3.500. R$ 3.500 poderia ser repassado a metade para os pobres, não pode, senhor prefeito? Há algum tipo de auxílio sendo pensado, prefeito? Lara, ontem nós remetemos à Câmara Municipal e pedimos regime de urgência urgentíssima a criação de um microcrédito com juros zero, onde a Prefeitura vai bancar o juro e nós vamos fazer um sistema de qualificação com a liberação desses recursos, não é? Então, isso é um tema que está posto para nós e teremos rapidez aí na sua aprovação. Explique melhor, prefeito. Microcrédito para pequena empresa, para trabalhador autônomo, sem juros. Libera o dinheiro. É assim, ó. Esse microcrédito, ele, no primeiro momento, nós vamos atingir o cadastro cadastro único do Bolsa Família, tá? E podemos estender um pouquinho mais. O que é o juro zero? Né? Nós estamos pedindo autorização da Câmara que, vamos dizer que se você convenir com o BNDES ou com o Banrisul, enfim, não interessa o agente bancário, tá? E que o juro que é cobrado por esse empréstimo, a Prefeitura vai bancar, tá? A contrapartida para aquele que vai buscar o dinheiro, ele tem que pagar em dia. Então, vamos lá, o sujeito vai lá comprar um forno para fazer pão, tá? Ele tem que comprar o forno, ele tem que comprar a mesa para fazer a massa e tem que ter um pouquinho de capital de giro para começar a fazer o negocinho dele. Então, para retomar a vida, esse cara vai retomar a vida. Isso aí é a retomada da vida dele. Exatamente, porque a gente acha, viu, Lara, eu tenho essa compreensão de que qualquer medida, digamos assim, assistencial, ela tem que ser libertadora, né? Eu me sentia muito mal quando eu via, por exemplo, um presidente do país que comemorava o aumento do Bolsa Família. Isso é a falência do país, tá?
Quer dizer, tu tem que comemorar quando você diminui a Bolsa Família, porque tu está gerando oportunidade às pessoas. Então, Verdade. o microcrédito tem esse sentido, né? Nós trabalhamos isso muito nas nossas propostas. Se demorou esses 2 meses, porque não se concebe isso da noite para o dia. Né, o Ricardo conduziu isso na secretaria dele e ontem nós protocolamos na Câmara. Bom, ontem com o Léo Voit, com a equipe dele da FASC, nós discutimos a possibilidade de talvez criar um cartão emergencial aí para algumas famílias que não estão no Bolsa Família e que era aquela pessoa que tinha um certo rendimento. Vamos imaginar, o cara era chaveiro lá, ou o cara vendia um churrasquinho na esquina da Vila Safira lá com a Batista Flores, ele não tem mais cliente, ele não tem mais rendimento, entendeu? Então nós achamos que essas pessoas também precisam, já que elas não estão sendo atendidas nem pelo cadastro único e muitas vezes não vão ser atendidas pelo auxílio também que vai vir agora do governo federal. Então é uma complementação. Agora, eu quero ser sincero, a nossa perna aqui é muito curta, porque o orçamento da prefeitura é limitadíssimo, entendeu? E creio que não só de Porto Alegre, que é a capital, mas creio que de todos os municípios. Então, o que nós temos que estar muito cerrado fileira, Lara, é fazer com que o governo federal, que tem um orçamento maior, nós sabemos também das dificuldades, dinheiro não dá em árvore, não é? Cerrar a fileira para tentar agilizar essa segunda etapa do auxílio, porque realmente nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E os restaurantes populares, vai sair um agora no eixo da Baltazar também, que nós estamos procurando lá uma entidade para poder operar, outros parceiros estão operando, então são ações múltiplas, mas eu quero dizer que não é uma situação fácil, as cestas básicas também da FAS está acontecendo. Não, mas agora, dá o exemplo, o importante é dar o exemplo. Claro. Se o governo federal não pode dar mais R$600, ele dá 250, a prefeitura consegue ali mais 100 e alguma coisa, se o governo do estado também mais 100 e alguma coisa, e aí nós vamos equilibrando para passar esse momento como passamos aquele momento lá atrás. É isso, está corretíssimo. Corretíssimo. Muito bem, parabéns, prefeito. Eu penso assim, viu? Eu acho que a palavra que eu mais defino nesse momento é compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar do outro, né? Como é que o outro está, né? O outro está lá na fila para ter o tratamento, o outro está na fila para ser internado, o outro está na fila pelo prato de comida, o outro está na fila porque não tem a moradia. Então, nós temos que todos, nesse momento, fazer a parceria solidária. Tem acontecido coisas legais assim, do tipo, por exemplo, eu fui lá visitar o PAX, que é o posto de atendimento da Cruzeiro, e lá, conversando com a enfermeira-chefe, ela disse, olha, prefeito, aqui está faltando cadeiras, rodas, as pessoas chegam aqui, eu disse, opa, peraí, bom, está faltando maca, está faltando cadeira, o que mais? Lençóis e tal. Eu, de dentro do carro, já fiz as primeiras ligações e encontrei na SPAM, né, essa entidade que cuida dos nossos parceiros mais velhinhos lá ali na Nonoai. O Gilvan disse, olha, Melo, eu vou te ceder 10 cadeiras imediato, aí mandei buscar lá, o caminhão da saúde foi lá, buscou, e eu despachando 3 dias depois aqui com alguns empresários, aqui no gabinete, eu contei essa história. Um dos empresários disse, olha, me desculpe, eu vou comprar as 10 cadeiras e vou devolver lá para o SPAM. Eu disse, muito obrigado, liguei para o presidente, disse, olha, as cadeiras usadas que o senhor doou para a prefeitura, o senhor vai receber cadeiras novas. Bom, aí, numa conversa com o Instituto Floresta, o Instituto Floresta, não, eu vou comprar os ventiladores, mandou Minas Gerais, o Exército foi lá, buscou, botou no caminhão, botou no avião, trouxe para cá. Então, tem havido ações? Tem. É evidente que elas todas fazem parte dessa parceria solidária. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil e é isso que vai salvar o Brasil, o Rio Grande. A Covid-19 está aí, essa experiência inédita, mas simultaneamente a vida segue. O senhor está aí com a reforma da Previdência, com a privatização da Carris e da Procempa. Como é que está essa situação, prefeito? Olha, Milton, 3 temas importantes, né? Vou começar pela Previdência, né? O Brasil produziu a reforma da Previdência em 2019, os estados produziram em 2020 e os municípios têm que produzir em 2021. Prefeito Sebastião Melo, falando nesse momento, né, das ações para enfrentamento da pandemia, as ações sanitárias, o aumento exponencial de leitos e mesmo assim nós estamos vendo a superlotação, quase 900 leitos a mais fez em Porto Alegre, entre leitos Covid e leitos gerais. Falando sobre o auxílio para as famílias de Prefeito, voltou. extrema vulnerabilidade,
né? E agora estava falando sobre a privatização, sobre a Previdência e logo em seguida a privatização da Carris. Eu estava dizendo que a Previdência, ela aconteceu em 2019 no Brasil, 2020 nos estados fizeram reforma, o Rio Grande do Sul fez agora a alíquota dos militares agora há poucos dias, e cabe aos municípios fazer a sua. Nós temos 30 mil municipais em Porto Alegre. Hoje o gasto da Previdência é 3,5 milhões com o déficit da Previdência por dia, e nós temos que enfrentar esse déficit que, em fazendo a reforma, ela só vai equilibrar em 2040. Então, ela é para ontem, ela está pronta para ser votada na Câmara de Vereadores. E ela vai ter justeza, vai ter equilíbrio, se for aprovada, e vai ter um pouquinho de folga no caixa para enfrentar os dramas que os prefeitos têm que enfrentar. A segunda é a questão da Prosempa. Nós não estamos privatizando a Prosempa, nós estamos quebrando o monopólio da Prosempa, dizendo o seguinte: o cliente dela é a prefeitura. Então, eu quero contratar um software, ou um aplicativo, ou uma inovação, seja ela qual for, eu vou abrir uma consulta ao mercado. Se a Prosempa apresentar uma boa proposta, uma boa alternativa, é com ela que eu vou comprar. Se ela não apresentar, me desculpe, eu vou comprar no mercado, porque o cliente tem que ter liberdade para comprar. Então, essa quebra da Prosempa, essa quebra do monopólio. É a quebra do monopólio, na verdade, da Prosempa. Então, não é a privatização. Quanto à Carris... Não é privatizar, é quebrar o monopólio. Quer dizer, que a Prosempa não fique exclusiva. Não. Quem tem melhor produto e melhor preço vai poder competir com a Prosempa, é isso? E a concorrência é uma das melhores coisas que tem o capitalismo. Com certeza. E a terceira questão é o seguinte: o sistema de ônibus faliu já antes da pandemia, né, por 1000 razões. Por quê? Como é que é calculada a passagem? É o número de passageiros pelo custo, né, da operação. Nós perdemos mais de 21% dos passageiros até 2019, então, portanto, um sistema que já não se sustentava. Quando veio a pandemia, baixou para 20%, subiu para 50%, e quando terminar a pandemia, talvez vão chegar a 80%. As razões disso é a bicicleta, é a moto, é a pessoa que paga a conta em casa, não vai no banco, é o teletrabalho, é a telemedicina. Quer dizer, então, e os aplicativos, acabou na reta final com aquele passageiro de perna curta que hoje utiliza esse sistema muito bem, vai e volta com preço mais barato. Então, esse sistema chegou a um ponto que não dá mais. E a Carris é uma empresa pública que transporta 22% dos passageiros, e hoje o quilômetro rodado da Carris custa 40% a mais do que custa da empresa privada. Então, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Essa empresa querida por todos nós vamos alienar ela, vamos mandar uma lei para a Câmara, isso pode ser liquidar as linhas, pode ser vender, tem um terreno milionário ali no Partenon. O certo é que nós vamos propor ao Legislativo a autorização para vender a Carris, porque o que o cidadão quer é ter uma passagem justa, um sistema que funcione, se ele é público ou privado. Eu sempre digo, o cidadão não está preocupado se o sistema é público ou privado, ou é prestado pelo parceiro, ele quer saber se ele tem qualidade. As nossas unidades básicas de saúde, por exemplo, quando é atendido por vários hospitais, às vezes ela atende melhor do que pelo público. Então, o serviço público pode ser prestado pelo público, mas pode ser prestado pelos parceiros. Então, no caso da Carris, nós vamos caminhar nessa direção. Tá? Prefeito, olha, queremos agradecer, né, Lara, a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho extraordinário. Fazendo o dever de casa, tá fazendo, né? No meio de uma pandemia, você passa humilhando a cidade. Você passa nas ruas de Porto Alegre, a limpeza, a zeladoria da cidade, a Olha, limpeza ontem da eu cidade. Ontem eu tive um cidadão que ligou para o prefeito, e ele atendeu no telefone pessoal dele, ele tinha o número do prefeito, para pedir a poda de uma árvore. Parece uma bobagem, uma poda de uma árvore. Mas para quem a árvore está quase caindo em cima de casa, Sim. ali na Riachuelo. Sim. No outro dia a árvore estava cortada. Olha, fazia muitos anos que eu não vi um prefeito com esse tipo de trabalho, formiguinha, mas que é um grande trabalho. O prefeito, antes de nos despedirmos aqui, aniversário de Porto Alegre, o que mais mexe com o Sebastião Melo em Porto Alegre? O que mais mexe com o prefeito de Porto Alegre? Emocionalmente, o coração, a alma. O que mais mexe com o prefeito de Porto Alegre? Esta alma boa dos porto-alegrenses, viu? Sabe que quando a cidade que a gente ama faz aniversário, todos nós fazemos aniversário juntos, né?
Mas acho que Porto Alegre tem algumas coisas assim, muito interessantes. É uma cidade grande, tem 500 quilômetros quadrados, tem 93 bairros, mas ela tem, assim, características de cidade grande, mas ao mesmo tempo interiorana, naqueles lugares, assim, das áreas rural, a questão da orla. Então, assim, essa questão urbanística, essa convivência urbana, dos espaços, né? Ele é um negócio fantástico. Então, várias coisas me movem aqui na cidade, mas, acima de tudo, me move essa solidariedade humana da nossa cidade. Então, parabéns à nossa grande cidade e que 250 anos, daqui a um ano, a gente possa fazer uma grande comemoração, elevando a alma da cidade, tá, gente? Obrigado pelo carinho e que Deus nos dê força para superar esse momento difícil, porque o mundo já viveu muitas pandemias e dentro do mundo também a cidade viveu gripe espanhola, viveu febre amarela e viveu enchentes de 41, viveu cidade sitiada na época da Guerra Farroupilha, viveu, né, naquela época que a capital não queria vir para cá, que era Viamão, o governador Marcelino, que na época não era governador, determinou que os políticos fossem cercados na Praça do Portão. Tem muitos episódios, mas ela tem esperança. Então, a esperança nos move nesse momento e nós juntos vamos vencer. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço, Sebastião Melo. Grande abraço. Parabéns, prefeito. Obrigado, boa luta. Obrigado. Saúde e paz. Tamo junto, tá? Aí. Intervalo e já voltamos com Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem, Luiz Augusto Lara. Já voltamos. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta, lembrando que você nos acompanha também na Rádio Bandeirantes, no canal YouTube Live News RS. Nosso programa conta, sim, com a presença nas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, Live News RS, ou então aqui nas redes sociais da Band TV Rio Grande do Sul. E conosco a plateia virtual, né? Está sempre conosco aí, né? O pessoal realmente... A participação ali, a Melina de Livramento. Melina, nem fala em Livramento, porque o presidente da Câmara fez uma sessão em minha homenagem e disse assim, esse jornalista lixo, Milton Cardoso, porque eu disse que cada vereador lá em Santana do Livramento ganha 6.500 por mês e ele ficou irritado comigo. Está lá o João Carlos Brum, que foi prefeito de Alvorada, o Fernando Luiz, a Bibiana Albuquerque, Juliana Crefe, o João Vitor, a Deise de Santana do Livramento também, pessoal de Santana do Livramento. Conosco aí, da fronteira, a Graça. Acompanhando firme aí, né? Bom, nós agora, nesse momento, já ouvimos o prefeito Sebastião Melo, beirando 100 dias, como ele disse, é ruim falar 100 dias, 200 dias, é o conjunto da obra. Quem é que inventou essa história de 100 dias? É que a história dos 100 dias é o seguinte, é o cara poder sentar na cadeira, entender, ver o que está acontecendo, tirar, às vezes, muita coisa fica embaixo do tapete, sabe como é que é? O cara chega lá, às vezes tem armadilha, né? Então, os 100 dias já deu tempo para o cara colocar as mãos no volante, né? E agora nós estamos aí já na ponta da linha, uma das prefeituras, né, com maior orçamento depois de Porto Alegre, que é Canoas, que é aqui do lado de Porto Alegre, prefeito Jairo Jorge. Esses dias eu estive conversando com o prefeito Jairo Jorge. Agora, o prefeito que está me surpreendendo, além de Sebastião Melo, é o prefeito de Bagé. O prefeito de Bagé, ele acabou com a caravana do PT, e ele foi para a linha de frente agora e disse assim, olha, aqui na minha cidade, os policiais, militares, civis, pessoal da SUSEP é prioridade na vacinação, junto com as pessoas, claro, com problemas de saúde. Foi para a linha de frente. Parabéns ao prefeito Divaldo. Com coragem. Vai responder processo do Ministério Público? Claro que vai. Não tem problema nenhum. Mas ele está tendo a sensibilidade nesse momento, porque quem está em home office, talvez são aqueles que vão
provocar o processo contra o prefeito, porque lá na linha de frente em defesa da sociedade está o policial civil, está o policial militar, está o agente da SUSEP no meio dos presos, está o gari, Hoje o tá a gente da linha de frente. prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, o Dória, está anunciando também que vai priorizar a segurança pública. E eu ouvi também por parte do Ministério da Saúde que já na primeira semana de abril vão inverter a ordem aí e os servidores da saúde estarão aí também sendo priorizados no início do mês de abril. O que tem que ser mesmo, porque servidor da saúde está na linha de frente. Servidor da saúde não parou um minuto nessa pandemia. Nós já estamos lá pela terceira, quarta, quinta cepa, altamente contagiosa e o servidor da segurança, saúde sim, óbvio, foram os primeiros, mas os da segurança é quem não parou. A Brigada Militar não parou um minuto, a Polícia Civil não parou um minuto, a SUSEP não parou um minuto e dentro desse plano de vacinação, acredite se quiser, mas o pessoal do presídio, quem está preso, também tem uma preferência. Não. Né? Então, não. O prefeito de Bagé disse. Que não o dá, prefeito de Bagé teve coragem de dizer o seguinte: na minha cidade, os últimos a serem vacinados serão os presos. Se quiserem vacinar os presos, mandem os agentes do Estado, porque os meus funcionários da prefeitura de Bagé não vão vacinar os presos. E ele está certo, eu concordo com ele. Está correto. Então, nesse momento, prioridade vacinar profissionais da segurança pública. O que Bagé parecia que estava destoando... Eu sei que fica ruim para você falar, porque é teu irmão, que é o prefeito, enfim, mas eu tenho essa liberdade de falar. Não, sei tudo que bem, Milton, senão vão dizer, o Lara está puxando sardinha para o lado do irmão dele, mas a realidade é essa aí. A realidade é essa aí. Como o prefeito de Canoas também, o Jairo Jorge, está fazendo um trabalho extraordinário na linha de frente, no meio de uma experiência inédita que nós estamos vivendo neste momento. E aí se questiona o seguinte, mas mais de 100 milhões de reais que foram jogados em Canoas, o que aconteceu com esse dinheiro? O que aconteceu com esse dinheiro? E tem gente ainda questionando se o presidente Bolsonaro mandou dinheiro ou não mandou dinheiro. Não, o governo federal mandou dinheiro, só que ninguém esperava essa segunda onda desse tamanho e que realmente hoje precisaria tudo novamente e o Brasil não tem. A gente faz um intervalo rápido, voltamos. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Aliás, fazer o Zafari funcionar até às 21 horas. Esse comitê, ele não consegue me convencer. Ele não me... Eu quero que o comitê diga para mim, Milton Cardoso, 11 milhões e meio de pessoas no Rio Grande do Sul. Comitê, responde para mim, por favor, comitê. De 11 milhões e meio, quantas pessoas podem ficar em casa, sem sair de casa, com tranquilidade e que não vão passar dificuldades, não vão passar fome? Quantas? Mas só retificando o horário do Zafari, está aberto até às 22 horas. 21. 22. 21. 22? Mudou hoje? Não, no decreto é 21 horas. Eu tinha dado essa informação errada e o Denis do marketing me corrigiu. É 21 horas. Então é live. Na volta nós já damos o horário exato para vocês aqui, porque a nossa diretora do programa, Cissa Kramer, está nos dizendo que é 22 e eu vou ficar com a Cissa Kramer. É porque a Cissa não vai ao supermercado. Quem vai ao supermercado é o Marcelo, esposo dela. Cissa não vai ao mercado. Esse Milton não é mole. A gente já volta. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube e com a nossa plateia, né, Lara? Nossa plateia, e já está linkado conosco aí também. No interior, na região metropolitana, prontos acompanhando aqui
o prefeito de uma das maiores cidades, né, o segundo maior orçamento do estado, o prefeito Jairo Jorge de Canoas. Prefeito Jairo Jorge, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se correr para Covid, para distanciamento, para, né, essa coisa toda, O Jairo Jorge não vai correr porque ele está segurando com o cabo da espada. Né, o bicho pega. Né? Agora, também precisa manter essa questão toda da economia. Então, assim, a prefeitura, já vou direto ao ponto, prefeito, porque foi essa conversa com o prefeito Melo agora há pouco. A prefeitura de Canoas, que eu queria ouvir os investimentos que o senhor está fazendo para ampliação de leitos e a estrutura hospitalar em Canoas. Mas a prefeitura está pensando em algum tipo de auxílio para aquelas pessoas que perderam o emprego durante esse período de bandeira preta, de comércio fechado, algum tipo de complementação para aquelas pessoas da extrema pobreza, uma vez que vai diminuir o valor do auxílio do governo federal e as prefeituras estão trabalhando num novo auxílio para ajudar a complementar, e me parece que o governo do estado também, quer dizer, um pool aí, uma soma de esforços para auxiliar os que estão perdendo o emprego e hoje estão sem o que comer dentro de casa, prefeito. Seja bem-vindo. Amigo lá, Milton, também um prazer aí poder falar com vocês. Eu entendo que esse é o grande desafio, né? Nós temos que dar suporte, de um lado, para os trabalhadores, de outro lado, para os empreendedores, né? E nós estamos com 2 grandes projetos. Um em curso, já com a fase de inscrição, que é o Auxílio Emergencial Canoense, onde nós vamos beneficiar 5.000 pessoas, 5.000 famílias, um cartão alimentação no valor de R$200, a pessoa pode comprar alimentos, produtos de higiene, gás de cozinha, medicamento, ração para pets. Quer dizer, basicamente ela consome dentro da cidade de Canoas, não pode consumir fora, não pode também consumir bebida, cigarro, uma multa de R$5.000 para o comerciante. Então ela recebe, né, esses R$200, recebe R$92 em passagens para a pessoa se deslocar, buscar o trabalho, gerar renda, e recebe também um curso, né, online de 8 horas ao mês. Então são 3 meses, são 24 horas de curso, portanto muito importante para a qualificação profissional, para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. E ela tem uma contrapartida, Milton, nisso, Hilário, que é que essa pessoa ela tem que ter um trabalho comunitário de 4 horas. Ela vai fazer alguma coisa, por exemplo, limpeza de uma escola, manutenção de um prédio, dependendo dos predicados, da experiência dessa pessoa, mas ela vai fazer um trabalho de no mínimo 4 horas naquele mês. Então, ele é um projeto onde a gente dá o peixe, mas também ensina a pescar. E o segundo projeto, que nós estamos já na fase de finalização, queremos lançar agora na primeira quinzena de abril, é o Juro Zero, né? Ou seja, a prefeitura, através do microcrédito, serão 5.000 empresas, microempresas e MEIs, onde nós vamos, né, garantir o microcrédito e a prefeitura vai pagar o juro. Então, é Juro Zero. Se pega R$5.000, por exemplo, vai poder ter capital de giro para poder pagar as dívidas, para a empresa não fechar, a microempresa, né, ou a MEI, a prefeitura paga o juro e a pessoa paga apenas aquele valor original. Esse projeto aconteceu em Santa Catarina, né? Quem me sugeriu foi o ex-governador Raimundo Colombo, ele implantou quando era prefeito de Lages e deu muito certo em Santa Catarina e nós vamos implantar. Então, olhar, Lara, de um lado para aqueles que estão desempregados, que é o auxílio emergencial, né? E de outro lado também trabalhar com os empreendedores. Não, a valentia dos prefeitos. Olha, de cada R$100 que a gente paga de imposto, R$60 vai para o governo federal. R$26 fica no estado. E R$14 fica no município. De cada 100, 14 ficam no município, 26 no estado e 60% no governo federal. Pois é nas costas dos prefeitos que vem o maior gasto, que vem
a maior valentia do enfrentamento à Covid, porque são prefeitos hoje fazendo este modelo de auxílio, R$200 é praticamente 1/3 daqueles 600 do primeiro ano. Lara, tem que deixar bem claro o seguinte, o prefeito Jair Jorge está fazendo esse enfrentamento aí com o cabo da espada na mão. Cabo da espada. Não foi como o ano passado que vieram para cá mais de 100 milhões. 100 milhões, onde é que botaram 100 milhões de reais? 100 milhões de reais. Quanto ele está recebendo agora? Até agora, ele, pelo que eu estou observando, do governo federal, não sei se está recebendo alguma coisa. Recebeu, prefeito? Agora, atualmente? Não, nenhum recurso extra. Nenhum recurso extra, Milton. Apenas os recursos originários da saúde mesmo, né, que o governo federal tem repassado, mas nenhum recurso extra. De fato, a cidade de Canoas recebeu, para ser preciso, são 111 milhões que a cidade recebeu. Nós estamos terminando a auditoria desses recursos, centavo por centavo, para saber onde foi aplicado. E se houve desvios também, né, na finalidade desses recursos. Né? Com certeza. Mas foram 111 milhões, veja. O orçamento da saúde em torno de 500 milhões, 20% do orçamento da saúde, né? É um valor muito considerável. Eu fui prefeito 8 anos e nunca recebi recursos desse montante, recursos para aplicação livre, né? Sempre eu recebi recursos para obras, né? Para objetivo determinado. Mas, sem dúvida, foi um recurso muito significativo, né? Sem falar no auxílio emergencial, né, Milton? Só para ter ideia, Canoas, 96 mil pessoas foram beneficiadas, foram 380 milhões de reais que o governo federal investiu na nossa cidade. Isso girou a economia o ano passado, né? Então, sem dúvida, são recursos muito consistentes, né, que a cidade recebeu no ano passado. Não estamos recebendo agora, mas acredito que o governo também vai olhar pelos prefeitos e vai ter também agora auxílio emergencial também federal, volta, né? Então acho que também nós estamos trabalhando juntos aí com o governo federal e com o governo estadual. O auxílio federal vai ficar em torno, está se falando aí de R$250, né, prefeito? 270. R$270. O Guedes disse hoje que, porque, incrível, mas até agora, o prefeito Jair Jorge sabe, você que é parlamentar, o orçamento, que é a peça mais importante, não tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. E o Guedes lançou hoje dizendo o seguinte, que ele vai liberar antecipadamente o 13º para o INSS, para tentar reaquecer a economia. Ajuda a economia quem está dependendo do INSS. Mas vamos fazer a conta. Aquele auxílio do ano passado, R$600. Tinham famílias que recebiam 600 mais 600 até 1.200, mas o auxílio era de 600. Então, agora o governo federal diminuiu para 270. No caso de Canoas, 270 mais 200 de Canoas, 470. Mais passagem. Se o Estado colocar mais 200, nós chegamos a algo em torno do que era o auxílio ano passado. Bom, a situação não fica tão difícil quanto está hoje. Em Canoas. Estou falando de Canoas. Eu estou dizendo Canoas porque o que Canoas faz, o que Porto Alegre faz, e até o que Bagé, Pelotas, Santa Maria, enfim, outras cidades de um porte maior fazem, tende a ser seguido por outros municípios. Sim, mas tem municípios que não têm condições, é por isso que eu pergunto ao prefeito Jair Jorge e estou fazendo a pergunta ao comitê científico, o grande comitê científico do governo do estado. Prefeito Jair Jorge, quantos habitantes tem na cidade de Canoas? Hoje em torno de 360 mil. 360 mil. Pergunto ao senhor, talvez o comitê tenha esses dados, porque quem manda fechar, trancar e proibir deve ter esses dados. No mínimo tem que ser responsável para ter esses dados. De 360 mil pessoas, quantas podem ficar em casa em Canoas que não vão ter problema para comer, para nada? Pode ficar em casa. Fica em casa 15, 20, 30 dias. Quantas mais ou menos, prefeito? Olha, aqui é uma população de trabalhadores, né, basicamente, né? Se tu pegar 70% da população, isso é menos 3 salários mínimos, né? Então, por isso que eu tenho feito, e eu tenho aqui essa visão de que saúde e economia tem que andar lado a lado, né? É por isso que eu defendi a questão da volta da cogestão, por isso que eu, né, procurei sempre defender, porque eu acho que não é nem indústria, né, Milton, nem o comércio, nem os serviços, tá? Não é essas áreas que são responsáveis pela contaminação.
Contaminação se dá nas festas, aí, no happy hour, né? E acho que a gente tem que saber exatamente conviver com isso, né? E saber levar. Hoje eu vejo, por exemplo, um cuidado na área de serviço, na área de comércio, né? Na indústria, na construção civil. Então, nós tivemos, né? Não é ali que tem contaminação. Né? Então, acho que esse pensamento nós temos que ter. Nós temos que olhar para... Nós não temos poupança, né? É diferente, talvez, do europeu, né? Do inglês, do francês, do alemão, do português, do italiano, que tem poupança, né? Nosso brasileiro não tem. Né? O comerciante trabalha durante o dia para poder, né, levar o sustento no dia seguinte. Então, essa é uma dificuldade. Então, nós temos que compreender isso. E qualquer proposta, ela tem que ter adesão da sociedade. Não adianta nós queremos impor, né? Nós temos que trabalhar esse convencimento. É grave, claro, a situação, mas nós temos que criar um mecanismo para enfrentar isso com equilíbrio. Senão nós quebramos a economia, quebra a saúde do país também, porque sem dinheiro, como é que tu combate essa pandemia? Tem que ter recursos para gerar os hospitais, manter, né, os leitos de UTI. Então, é importante essa conciliação entre economia e saúde, e sem isso, né, torna inviável, né? Aí gera desobediência civil, que, né, leva, digamos, a uma situação pior. Então, esse equilíbrio, Milton, e eu sei que tu tem batido muito nisso, e eu concordo integralmente. Eu e o Melo temos uma posição, né, comum aqui com os prefeitos, né, procuraram. Veja, essa proposta que está sendo aplicada hoje foi apresentada, né, a questão de um mês atrás. Não precisaríamos ter, né, poderíamos ter mantido essa ideia de uma bandeira preta à noite e uma bandeira vermelha durante o dia, e isso não teria afetado, né, a nossa economia como afetou. Nós vamos ter uma perda muito significativa. Só para ter ideia, em termos de arrecadação, nós crescemos 1% nos primeiros 2 meses. Veja, a inflação foi 4%. Nós perdemos mais de 10 milhões. Nem estou falando agora do março, que nós tivemos essa paralisação. Estou falando só de janeiro e fevereiro. Veja, isso dá 60 milhões de perda no ano. Talvez a gente perder em torno de 100 milhões. Isso é muito para uma cidade que tem um orçamento aí de 1 bi e 800, 1 bi e 900. Então, nós precisamos ter esse olhar, essa sensibilidade, esse equilíbrio. Por isso, os prefeitos, tu sabe muito bem, né, Lara? Tu falou isso, o povo, Franco Montoro dizia isso, as pessoas vivem na cidade, elas não vivem na União, elas não vivem no Estado, né? E os prefeitos e prefeitas sentem na carne e tem esse ponto de diálogo, né? Que eu acho que essa é uma questão muito importante. Como é que está a situação dos hospitais em Canoas, prefeito? Como é que o senhor está se virando aí? A economia, olha, quero lhe dar os parabéns, porque realmente é um grande exemplo, que outros municípios sigam esse exemplo de ajudar tanto o empreendedor quanto aquele que está em vulnerabilidade social. Mas como é que está a lotação aí dos hospitais? Qual é a situação nesse momento em Canoas? Nós tivemos uma melhora, Lara. Isso é importante, até para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Nós chegamos a ter na semana passada 67 pessoas esperando na fila de UTI. Né? Ontem nós tínhamos 15 pessoas. Então, claro que ainda é preocupante, mas nós conseguimos baixar, ficamos com 110, 113, 116% de leito de UTI. Conseguimos baixar agora para 95, 96. Então, estamos respirando, né? E é importante também a prevalência. Nós estamos fazendo aqui testagem em massa. Já fizemos 30 mil testes nos últimos 20 dias. O prefeito Jairo Jorge, um homem, um político experimentado, está, né, no seu 3º mandato de prefeito, né, já teve ocupando importantes postos no governo federal, enfim, um homem muito experimentado, arejado. Prefeito, até onde o senhor acha que vai? É difícil, né? Acha é quase uma palavra inútil, né? Mas até onde nós vamos? Tem gente que fala até setembro, até outubro, para imunizar toda a população. Tem gente que já fala até o final do ano. Olha, isso não... Lara, eu vou fazer uma observação. Eu, você e o prefeito Jairo Jorge, para falar sobre isso,
completamente fora da pauta pelo seguinte, nós não somos médicos. Tu tá me cerceando, tu tá me cortando. Não estou te cortando, eu estou falando o seguinte, que nós falarmos sobre nesse momento. O cara recebe vacina. Não, mas ele é um político e nós somos jornalistas. Tá bem, ele é jornalista. me cortou a palavra aqui, tá tudo bem, prefeito. Aqui, não, mas não é isso. O programa está ficando menos democrático ultimamente, mas tá tudo bem. Mas não é isso, é o que eu estou colocando é o seguinte, que o prefeito, tanto o prefeito como você ou eu, nós fazermos aqui qualquer previsão... Não, de vacina, Milton, porque ele pode fazer, tu não pode nem eu, mas ele pode. Não pode? Ele tá recebendo... Ele não pode? Ele tem ele um calendário ele de não vacina. sabe o resultado da vacina? Então tá, prefeito, o senhor não precisa falar, porque o Milton não quer que o senhor fale, o senhor não precisa falar, tá bem. Ele não sabe o resultado da vacina, da vacinação. Tá bom, respondeu pelo senhor aí, prefeito. Qualquer coisa, o senhor peça aqui, se tiver uma dificuldade para responder, que o Milton responde pelo senhor aqui. Vamos lá. É isso, cara. É que a futurologia, eu estou pensando o seguinte, ó, no ritmo que vai e nas perspectivas que tem das vacinas que já foram adquiridas, vamos lá, que tempo nós vamos demorar para imunizar a população? É Canoas, é Porto Alegre? Na sua visão, o senhor não tem obrigação nenhuma de acertar. O pessoal fala, olha, eu acho que até setembro nós vamos estar imunizando, até outubro. Qual é o seu sentimento, já que nós não temos aí uma parte técnica que possa nos dar a cronologia exata, prefeito? Veja, Lara, Milton, nós temos hoje uma... Eu sou um otimista, eu quero deixar claro nisso, porque eu vejo que há um esforço dos governos, seja o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, né? Eu mesmo estou participando de duas grandes mobilizações. A Frente Nacional de Prefeitos está criando, né, um consórcio com mais de 2 mil municípios para ajudar também nessa questão da aquisição. A Grampal, aqui, o consórcio metropolitano, também está fazendo um esforço, né? Nós queremos ajudar o governo estadual, o federal e o governo estadual, mas, de fato, nós estamos agora entrando num novo ritmo, né? Nós, claro, em fevereiro tivemos dificuldade, as primeiras imunizações, a gente ficou 10 dias lá em fevereiro sem vacina, mas agora regularmente está vindo. Veio semana passada, recebemos aqui 8 mil vacinas. Acredito que entre hoje e amanhã vamos ter a confirmação de mais, em torno de 8 mil, não sei se chegaremos a isso, ou talvez um pouquinho mais. Então começou a ter ritmo, né? Veja, nós estamos vacinando, hoje vacinamos 71 e 72 anos, amanhã vamos vacinar 70 anos. Então, se a gente conseguir nesse ritmo, talvez final de semana a gente possa chegar a 69, talvez 68. Então, há a possibilidade, né, de ir avançando progressivamente na semana que vem. Então, eu tenho uma visão otimista, acho que existe também a possibilidade das prefeituras ajudar o governo federal em adquirir. Se eu imunizasse toda a minha cidade, era 25 milhões de reais. O prejuízo que a economia, né, a paralisação da economia vai nos dar, vai chegar a 100. Então, se eu torno uma cidade livre de Covid, uma cidade em que 100% da população adulta é vacinada, são 250 mil adultos, né, acima de 18 anos, 110 mil abaixo de 18 anos, crianças, jovens e adolescentes. Se eu vacinar 100% da minha população, esses 25 milhões é muito menor do que o prejuízo, a perda de provavelmente 100 milhões que nós vamos ter. Então, economicamente, é viável a vacinação. Então, estamos trabalhando de forma cooperada. Acredito sim que talvez antes de setembro a gente possa ter aí a população adulta, né? Ainda existe testes para crianças, né, que estão em curso, ainda não temos a confirmação se é possível aplicar essas vacinas em crianças e jovens, mas acredito sim, talvez até antes, né? O governo está fazendo também a sua parte, o governo federal está buscando vacinas, buscando alternativas, né? Eu acho que esse grande mutirão, essa grande união nacional é necessária. Essa não é hora de disputas, né? Essa não é uma hora de vaidades, essa é uma hora em que nós temos que ter firmeza e união. Uma boa notícia, Milton, a gente não sabe exatamente quando vai imunizar todo mundo, mas o aumento do ritmo da vacina é a notícia que nos traz aqui o prefeito, que nós estamos numa outra fase e parece sim que o Brasil começa a acelerar a vacinação. Espero que além de acelerarmos a vacinação também sejamos autossuficientes na produção de vacina,
porque isso é que vai nos dar realmente a alforria para nos livrarmos aí desse problema econômico também que a Covid está trazendo. Agora, além da Covid, porque com Covid ou sem Covid a vida segue, como é que estão os projetos aí em Canoas? Projetos importantes aí que o senhor está colocando como na parte de mobilização. Há uma reclamação muito grande da linha de ônibus, que é só uma empresa, enfim, como é que está isso, prefeito? Milton, nós vamos fazer a licitação, sim, né? A concessão vai até 2023, mas eu quero já o ano que vem estar com a licitação pronta, né? Eu apresentei agora, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, havia aqui um problema da relação dos motoristas, cobradores com a empresa, né? E na negociação eu apresentei uma proposta de linhas rápidas, que são linhas que vão substituir aquela integração que deixou de existir. Hoje o povo está sofrendo muito aqui em Canoas. São linhas que ligam os bairros até próximo da estação. Então acho que vai ser um avanço importante. E estamos também querendo que retome o seletivo. O transporte seletivo foi abandonado aqui, então as pessoas utilizavam, né, o transporte seletivo, tipo as lotações em Porto Alegre que nós tínhamos aqui também. E o transporte coletivo com muita precariedade, né? Metade da frota só na rua. Então, é claro que nós temos uma redução de passageiros, isso aconteceu no mundo todo, né? Mas nós temos que melhorar e qualificar o transporte, né? Aqui o transporte é precário, né? Estamos hoje, inclusive, com o Tribunal Regional do Trabalho, conseguimos ter uma junta de governança, ou seja, a prefeitura está hoje dentro da empresa, né? Junto com os rodoviários e com a empresa, para ver o que está sendo feito, né? Não é só olharmos de fora. E também conseguimos uma auditoria nas contas da empresa, né? Para que a gente possa ver efetivamente quais são os problemas reais. Então, estamos auditando as contas de janeiro e fevereiro do ano passado com janeiro e fevereiro desse ano para comparar, né, as dificuldades e os problemas. Então, eu acho que é preciso melhorar o transporte, nós vamos fazer isso. Claro, tem que fazer tudo junto, né, Milton? Não dá para... todos os temas são importantes, a gente tem as questões da educação, as questões da saúde, né, que tu mencionaste aí, a gente procurou, nós triplicamos os leitos de UTI, triplicamos os leitos de enfermaria, tem que fazer isso, né? Hoje estão com 10 mil inscritos nesse programa do auxílio emergencial, isso mostra que tem pessoas hoje desempregadas, né? 95% das pessoas estão desempregadas, então tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que é essa forma, né? Trabalhando juntos com a cidade, olhando para frente também, né, Milton, né, Lara? Que eu acho que também não adianta ficar olhando para trás, tem que olhar para frente e fazer aquilo que precisa ser feito para fazer a cidade crescer e sair da crise, né? Muito bem. Parabéns, prefeito Jairo Jorge. Obrigado por nos trazer essa atualização. O Jairo é jornalista, viu? Um baita jornalista. Eu assisti o programa dele na Ubra TV. Tinha um programa... Aqui na Bandeirantes. E aqui na Bandeirantes também. Prefeito Jairo Jorge, olha, às vezes não é essa teimosia do Milton, mas tem que dar o braço a torcer para o Milton. O Zafari fica aberto até às 21 horas e algumas lojas do Zafari aqui, como na Anita Garibaldi, o Zafari Caxias, São Pelegrino, da Fernando Machado, da Marechal Floriano, na Rua da Praia, esses encerram às 20 e os demais às 20 horas. Tem que dar o braço a torcer para o Milton. Com o conteúdo que eu tenho, com a beleza que tu tem, se eu tivesse essa tua beleza, com o conteúdo que eu tenho, eu estaria hoje sendo cara em Nova York. Olha, e o bom é a modéstia do Milton. O bom é a modéstia. Prefeito Jairo, muito obrigado, prefeito Jairo. Um grande abraço, que Deus continue abençoando aí, iluminando o seu trabalho. E o senhor é uma referência aí para os prefeitos do Rio Grande do Sul do Brasil. Parabéns aí pelo trabalho, prefeito. Obrigado, Lara. Obrigado, Milton. Obrigado pela oportunidade e a todos que estão nos acompanhando. Um abraço. Um abraço. Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana, Luiz Augusto Lara. Fica por aqui. É isso aí. Atualizando as questões do momento com pessoas que estão na linha de frente, opiniões que têm profundidade. Então, sábado, 11 horas da manhã e domingo após o Canal Livre. E você pode rever esse programa no canal do YouTube, Live News, lá coloca Live News RS. Ficamos por aqui.
sábado, 10 da manhã, domingo, 10 da manhã, não. Está às Sábado, 11. 11 da 11 manhã. da manhã. Eu botei para provocar mesmo. Ele acerta o horário do Zafari e erra o do programa. Até o próximo final de semana. Vamos lá.